Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 6, Pensamento e Realidade, do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Introdução, parte 6. É um privilégio para mim enviar a parte 6. Esta parte proporcionará a você uma excelente compreensão do mais maravilhoso mecanismo que já foi criado. Um mecanismo pelo qual você pode criar para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade ou qualquer outra condição que desejar. As necessidades são demandas, e as demandas criam ação. E as ações trazem resultados. O processo de evolução está constantemente construindo nossos amanhãs a partir dos nossos hoje. O desenvolvimento individual, assim como o desenvolvimento universal, deve ser gradual, com uma capacidade e volume sempre crescentes. O conhecimento de que, se infringirmos os direitos dos outros, nos tornamos espinhos morais e nos encontramos enredados a cada curva do caminho, deveria ser uma indicação de que o sucesso depende do mais alto ideal moral, que é o maior bem para o maior número. Aspiração, desejo e relações harmoniosas, constantemente e persistentemente mantidas, alcançarão resultados. O maior obstáculo são as ideias errôneas e fixas. Para estar em sintonia com a verdade eterna, devemos possuir equilíbrio e harmonia interior. Para receber inteligência, o receptor deve estar em sintonia com o transmissor. O pensamento é um produto da mente, e a mente é criativa. Mas isso não significa que o universal mudará seu modo de operação para se ajustar a nós ou às nossas ideias. Mas significa que podemos entrar em uma relação harmoniosa com o universal. E quando conseguimos isso, podemos pedir qualquer coisa a qual temos direito, e o caminho será tornado claro. Parte 6. A mente universal é tão maravilhosa que é difícil compreender seus poderes e possibilidades utilitárias, assim como seus efeitos ilimitados de produção. Descobrimos que esta mente não é apenas toda a inteligência, mas também toda a substância. Como então ela pode ser diferenciada em forma? Como vamos garantir o efeito que desejamos? Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade, e ele responderá que a eletricidade é uma forma de movimento e seu efeito dependerá do mecanismo ao qual está conectada. Este mecanismo determinará se teremos calor, luz, energia, música ou qualquer uma das outras maravilhosas demonstrações de poder para as quais essa energia vital tem sido aproveitada. Que efeito pode ser produzido pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é o ar em movimento, e seu efeito dependerá inteiramente do mecanismo ao qual está conectado. Aqui está, então, o segredo de todo o poder mental. Ele depende inteiramente do mecanismo ao qual o associamos. O que é este mecanismo? Você sabe algo sobre os mecanismos inventados por Edison, Bell, Marconi e outros gênios da eletricidade, pelos quais o espaço, o tempo e lugar se tornaram apenas figuras de linguagem. Mas você já parou para pensar que o mecanismo que lhe foi dado para transformar o poder potencial universal e onipresente foi inventado por um inventor maior do que Edison? Estamos acostumados a examinar o mecanismo dos instrumentos que usamos para lavrar a terra e procuramos compreender o funcionamento do automóvel que dirigimos. Mas a maioria de nós se contenta em permanecer em absoluta ignorância do maior mecanismo que já existiu, o cérebro humano. Examinemos então as maravilhas desse mecanismo. Talvez assim possamos obter uma melhor compreensão dos diversos efeitos dos quais ele é a causa. Em primeiro lugar, existe o grande mundo mental no qual vivemos, nos movemos e existimos. Esse mundo é onipotente, onisciente e onipresente. Ele responde aos nossos desejos em proporção direta ao nosso propósito e à nossa fé. O propósito deve estar de acordo com a lei do nosso ser,
isto é, deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser suficientemente forte para gerar uma corrente com força bastante para levar nosso propósito à manifestação. Conforme a tua fé, assim seja feito contigo. Traz o selo da comprovação científica. Os efeitos que se produzem no mundo exterior são um resultado da ação e reação do indivíduo sobre o universal. Esse é o processo que chamamos de pensar. O cérebro é o órgão por meio do qual esse processo se realiza. Pense em toda a maravilha disso. Você ama música, flores, literatura, ou se inspira no pensamento do gênio antigo ou moderno? Lembre-se, toda beleza a qual você responde deve ter seu correspondente delineamento em seu cérebro antes que você possa apreciá-la. Não há uma única virtude ou princípio na repositório da natureza que o cérebro não possa expressar. O cérebro é um mundo embrionário, pronto para se desenvolver a qualquer momento, conforme a necessidade surgir. Se você puder compreender que isso é uma verdade científica e uma das leis maravilhosas da natureza, será mais fácil entender o mecanismo pelo qual esses resultados extraordinários estão sendo realizados. O sistema nervoso tem sido comparado a um circuito elétrico, com sua bateria de células na qual a força se origina, e sua substância branca a fios isolados pelos quais a corrente é conduzida. É por meio desses canais que todo impulso ou desejo é transmitido através do mecanismo. A medula espinhal é a grande via motora e sensorial pela qual as mensagens são levadas ao cérebro e dele retornam. Depois, há o suprimento de sangue que corre pelas veias e artérias, renovando nossa energia e força. A estrutura perfeitamente organizada sobre a qual todo o corpo físico repousa. E, por fim, a pele delicada e bela, revestindo todo o mecanismo como um manto de beleza. Este é, então, o templo do Deus vivo e ao eu individual é dado o controle, e dos resultados dependerá o grau de compreensão que ele tiver do mecanismo que está sob seu domínio. Todo pensamento põe as células cerebrais em ação. A princípio, a substância sobre a qual o pensamento é dirigido não responde, mas, se o pensamento for suficientemente refinado e concentrado, a substância finalmente cede e se expressa perfeitamente. Essa influência da mente pode ser exercida sobre qualquer parte do corpo, provocando a eliminação de qualquer efeito indesejável. Uma concepção e compreensão perfeitas das leis que governam o mundo mental não podem deixar de ter um valor inestimável nas transações comerciais, pois desenvolvem o poder de discernimento e proporcionam uma compreensão e apreciação mais claras dos fatos. O homem que olha para dentro, em vez de para fora, não pode deixar de fazer uso das forças poderosas que acabarão por determinar o seu curso na vida, e assim colocá-lo em vibração com tudo o que há de melhor, mais forte e mais desejável. A atenção, ou concentração, é provavelmente o requisito mais importante no desenvolvimento da cultura mental. As possibilidades da atenção, quando corretamente direcionada, são tão surpreendentes que dificilmente pareceriam críveis aos não iniciados. O cultivo da atenção é a característica distintiva de todo homem ou mulher bem-sucedido, e é a mais elevada realização pessoal que se pode adquirir. O poder da atenção pode ser mais facilmente compreendido comparando-o a uma lente de aumento na qual os raios do Sol são focalizados. Eles não possuem força particular enquanto a lente é movida e os raios são direcionados de um lugar para outro. Mas, se a lente for mantida perfeitamente imóvel e os raios forem concentrados em um único ponto por qualquer período de tempo, o efeito se tornará imediatamente evidente. O mesmo ocorre com o poder do pensamento. Se o poder for dissipado, espalhando o pensamento de um objeto para outro, nenhum resultado se torna aparente. Mas concentre esse poder, por meio da atenção ou da concentração, em um único propósito por qualquer período de tempo, e nada se torna impossível. Alguns dirão que se trata de um remédio muito simples para uma situação muito complexa. Muito bem, experimente você, que não tem experiência em concentrar o pensamento em um propósito ou objeto definido. Escolha um único objeto e concentre sua atenção nele com um propósito definido, ainda que por apenas 10 minutos. Você não conseguirá.
a mente vagará uma dúzia de vezes e será necessário trazê-la de volta ao propósito original, e cada vez que isso ocorrer, o efeito terá sido perdido. Ao final dos 10 minutos, nada terá sido ganho, porque você não foi capaz de manter o pensamento firmemente fixo no propósito. No entanto, é por meio da atenção que você finalmente será capaz de superar obstáculos de qualquer natureza que apareçam em seu caminho de progresso e elevação, e a única maneira de adquirir esse poder extraordinário é pela prática. A prática leva à perfeição, nisso como em qualquer outra coisa. Para cultivar o poder da atenção, leve consigo uma fotografia para o mesmo assento, no mesmo cômodo e na mesma posição de antes. Examine-a atentamente por pelo menos 10 minutos. Observe a expressão dos olhos, a forma dos traços, as roupas, a maneira como o cabelo está arrumado. Enfim, note cuidadosamente cada detalhe mostrado na fotografia. Em seguida, cubra-a, feche os olhos e tente vê-la mentalmente. Se você conseguir visualizar perfeitamente cada detalhe e formar uma boa imagem mental da fotografia, está de parabéns. Caso contrário, repita o processo até conseguir. Este passo tem simplesmente o objetivo de preparar o solo. Na próxima semana, estaremos prontos para semear a semente. É por meio de exercícios como esses que você finalmente será capaz de controlar seus estados mentais, sua atitude e sua consciência. Grandes financistas estão aprendendo a se afastar cada vez mais da multidão, para que possam ter mais tempo para planejar, pensar e gerar os estados mentais corretos. Empresários bem-sucedidos estão constantemente demonstrando que vale a pena manter contato com o pensamento de outros empresários bem-sucedidos. Uma única ideia pode valer milhões de dólares, e essas ideias só podem surgir para aqueles que são receptivos, que estão preparados para recebê-las e que se encontram em um estado mental de sucesso. Os homens estão aprendendo a colocar-se em harmonia com a mente universal, estão aprendendo a unidade de todas as coisas, estão aprendendo os métodos e princípios fundamentais do pensamento, e isso está mudando condições e multiplicando resultados. Eles estão descobrindo que as circunstâncias e o ambiente seguem a tendência do progresso mental e espiritual. Descobrem que o crescimento segue o conhecimento, a ação segue a inspiração, a oportunidade segue a percepção, sempre o espiritual em primeiro lugar e depois a transformação nas infinitas e ilimitadas possibilidades de realização. Como o indivíduo é apenas o canal para a diferenciação do universal, essas possibilidades são necessariamente inesgotáveis. O pensamento é o processo pelo qual podemos absorver o espírito do poder e manter o resultado em nossa consciência interior até que ele se torne parte de nossa consciência habitual. O método para alcançar esse resultado, por meio da prática persistente de alguns princípios fundamentais, conforme explicado neste sistema, é a chave mestra que abre o tesouro da verdade universal. As duas grandes fontes do sofrimento humano na atualidade são a doença do corpo e a ansiedade mental. Ambas podem ser facilmente atribuídas à violação de alguma lei natural. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que, até agora, o conhecimento permaneceu em grande parte incompleto. Porém, as nuvens de escuridão que se acumularam ao longo de longas eras começam a se dissipar, e com elas, muitos dos sofrimentos que acompanham a informação imperfeita. Que o homem pode mudar a si mesmo, melhorar a si mesmo, recriar a si mesmo, controlar o seu ambiente e dominar o próprio destino é a conclusão a que chega toda a mente plenamente desperta para o poder do pensamento correto em ação construtiva. Larson. Parte 6. Perguntas de estudo com respostas. Quais são alguns dos efeitos que podem ser produzidos pela eletricidade? Calor, luz, força, música. De que dependem esses diversos efeitos? Do mecanismo ao qual a eletricidade está ligada. Qual é o resultado da ação e interação da mente individual sobre o universal? As condições e experiências com as quais nos deparamos. Como essas condições podem ser mudadas? Mudando o mecanismo pelo qual o universal é diferenciado em forma. Qual é esse mecanismo? O cérebro.
Como ele pode ser mudado? Pelo processo que chamamos de pensar. Os pensamentos produzem células cerebrais, e essas células respondem ao pensamento correspondente no universal. Qual é o valor do poder de concentração? É a mais elevada realização pessoal que pode ser adquirida e a característica distintiva de todo homem ou mulher bem-sucedido. Como ele pode ser adquirido? Pela prática fiel dos exercícios deste sistema. Por que isso é tão importante? Porque nos permitirá controlar nossos pensamentos, e como os pensamentos são causas, as condições devem ser efeitos. Se podemos controlar a causa, também podemos controlar o efeito. O que está mudando as condições e multiplicando os resultados no mundo objetivo? Os homens estão aprendendo os métodos básicos do pensamento construtivo. E assim concluímos a leitura da parte 6 do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 7, a concentração. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 7.